Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um EleveCast com Bruna Fernandes, um podcast feito para você que quer elevar o seu nível de consciência, elevar o seu nível de ambiência para que você consiga conectar e ver que tem possibilidade de passar para um próximo nível, que você pode sim se conectar com novas pessoas, estar em novos ambientes para você ter novos resultados. E para isso, eu trouxe uma pessoa aqui que eu me conectei com ela em agosto do ano passado e foi extremamente importante a minha conexão com ela, porque ela me fez muitas perguntas muito importantes que me fez virar muitas chaves e chegar até onde eu estou. Recebam comigo, me ajudem a receber aqui Elisângela Porte. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, como eu já compartilhei com você. Eu vejo a sua relevância e vejo a importância, o mulherão que você se tornou realmente em pouco tempo, né? A nossa conexão foi uma conexão assim que eu acredito que foi de Deus. Sim. Que tanto você, né, quanto a Yara, na época, nós estávamos num evento, fez virar algumas chaves, né? E foram, assim, extremamente importantes para estar aqui, para rolando esse papo, né? Porque depois de lá só foi crescimento e foi um crescimento exponencial. E, claro, tanto para você quanto para mim, nós estamos aí batalhando, trabalhando, contribuindo, né? Contribuindo com as pessoas, com aquilo que a gente aprende, não é para nós, né? É para outras pessoas. E eu agradeço. E me sinto honrada pelo convite, Bruno. Eu que agradeço, gente. E ó, de verdade, essa mulher, a gente se conectou a primeira vez no Sabedoria Feminina, que aconteceu em agosto do ano passado. E ela me fez muitas perguntas particulares, né? Por que você quer pegar e falar com mulheres? Qual que é o seu objetivo principal? São perguntas, assim, simples, mas que fez eu parar para refletir. Por que mesmo que eu quero fazer esse movimento? Que na época eu tinha compartilhado com ela que eu queria montar, né? O livro Mães Reais. A gente já estava até em construção desse livro já. Por que eu queria fazer isso? Qual era o meu principal objetivo com esse livro? E aquilo me fez me questionar, né? Me trazer a consciência. Por que eu queria fazer o que eu queria fazer de verdade, né? E isso para mim foi muito bom, muito importante. Mas assim, ó, para o pessoal te conhecer, conta pra gente quem é Elisângela Porte. Então, Elisângela Porte é filha de Noêmia Nunes, Lídio Porte dos Reis. Eu sou a 6ª filha de 9 filhos que a minha mãe teve. Eu sou natural de Niquelândia, Goiás, um interior quente, absurdo, absurdo. Ai, quente mesmo. Mas já fazem já 26 anos que eu saí de lá. Só fiz o ensino médio, saí. Quando eu saí para cumprir um chamado que eu achava que era o meu chamado, né? Saí para ir para um convento, mas também não deu. Foi uma história assim bem longa que meu esposo na época me resgatou. Eu fiquei um ano no convento. É uma história assim bem diferente, mas fiquei um ano no convento e fui para casa para pensar se era isso que eu queria. De novo? Mas Não tá tá. bom a altura? Tá? Não tô falando muito alto, não? Tá. Porque eu tô modulando, porque aqui se deixar, fala alto. Viu? Pode ir? Só pergunta. De onde? Então tá. Novamente. Então, compartilha conosco um pouquinho quem é Elisângela Porte. Então, Elisângela Porte é filha de Noêmia Nunes, Lídio Porte dos Reis, a 6ª filha, né? 6ª filha de 9 filhos que minha mãe teve. Nascida em Niquelândia, Goiás, um lugar quente extremamente, mas que eu também tive bastante experiência. Saí de lá já quando eu terminei o meu ensino médio, saí de lá para ir para o convento. Uma história bem diferente, mas saí para o convento, fiquei só um ano, né? Tinha feito teste de vocacionado, achava que era essa a missão, mas não foi. Nesse meio tempo, voltei para casa, né? Fui para casa da minha mãe. Nessa época, minha mãe já havia mudado de Niquelândia, já morava em Brasília. Foi quando eu conheci o meu esposo, então, esposo na época, porque hoje estou viúva. Há 1 ano e 11 meses eu estou viúva. Sou mãe de 2 lindos filhos. 2 não, vamos corrigir. Sou mãe de 4 filhos, 2 vivos e 2 já foi morar no céu, porque eu entendi que todos pertencem à nossa família, então eu não posso esquecer que eu tive, né, 2 filhos que em 3 meses tive um aborto espontâneo, mas tenho 2 filhos vivos, Yasmin Vitória, de 11 anos, e Ian Luca, de 23 anos.
E para mim foi um divisor de água, porque foi quando eu descobri o real amor e manifestação de Deus na minha vida. Uau! Para mim, ser mãe é isso, é a manifestação sublime do amor de Deus sobre a nossa vida, porque não tem amor diferente, não tem amor maior. E é eles que nos dá motivação, né, Bruna? Bruna também. Sim, também sou mãe, eu sei muito bem o que ela tá falando. Mas conta pra gente porque você não queria ser mãe, né? Não queria. Eu não queria ser mãe. Por conta da experiência que nós tivemos, né? Então, nós tivemos uma infância assim muito pobre, muito sofrida. E eu tive a experiência de ser mãe sem ter filho saído da minha barriga, porque por eu ser a sexta filha, mas eu sou a filha mais velha das mulheres. Então, eu tenho mais 3 irmãs abaixo de mim, mais nova, e foi eu que tive que ajudar minha mãe a criar. Então, minha mãe tinha que trabalhar, minha mãe na época era viúva, e tinha que trabalhar e eu que tive que cuidar. Eu que cuidava das minhas irmãs mais novas, e isso eu tinha na faixa de 10 anos. Então, muito nova eu tive essa experiência de ter que cuidar de outras pessoas. E por esse motivo eu sempre falava assim, não, eu não quero ser mãe, eu quero me formar juíza, eu quero morar sozinha, ter meu apartamento, ter meu carro e ser totalmente independente. Mas não foi isso que, né, Deus tinha para mim, que aconteceu. Porque Deus mudou os planos e eu me tornei mãe. E para mim foi a experiência, assim, melhor da minha vida. Foi quando eu realmente me curvei ao amor de Deus totalmente. Foi quando eu abri, que eu sempre fui uma pessoa muito altiva, uma pessoa muito, né, assim, de mandona. Por ter que assumir, eu não tive infância, então eu tive que assumir uma responsabilidade muito cedo. Por conta disso, eu falava, ah, não, então não sabia o que era ter uma vida leve, né? Uma vida mais tranquila. E por esse motivo eu não queria ser mãe, mas depois que tornei, foi a forma que Deus encontrou para trazer realmente o amor e me tornar essa pessoa diferente, essa pessoa que sou hoje. Uau. E você compartilhou um pouquinho aí que você é viúva, né? Sim. Mas também nessa fase outras coisas boas aconteceram, né? Na fase que você ficou viúva foi um momento muito difícil para a família, mas também outras coisas aconteceram depois disso. Conta pra gente como foi esse processo. Foi bem difícil. Ainda é difícil, porque só tem 1 ano e 10 meses. Inclusive, é recente, inclusive até, né? Eu não me importo com isso, que eu aprendi ao longo do tempo, mas enfrentei até algumas críticas por eu ter tocado a minha vida tão rápida, porque quando aconteceu de eu ficar viúva, com 2 semanas eu já retomei a minha vida, eu estava no início de começar a empreender, eu estava no início de começar a tocar a minha vida, porque minha filha já estava com 10 anos e meu filho já com 22 na época, então ele já estava praticamente independente, então eu quis retomar a minha vida, porque por livre e espontânea escolha minha, em 2014, eu deixei de trabalhar fora e fui trabalhar, ficar só por conta. Meu esposo continuou trabalhando, provendo, e foi uma escolha, uma conversa minha e dele, de eu ter que ficar em casa. Por quê? Porque nessa época, minha mãe ficou doente. Minha mãe passou a ser renal crônica e precisava de cuidados, então eu, como sendo filha mais velha, tendo uma independência, né, financeira melhor na época, então decidi ficar em casa para ficar aos cuidados dela. Então foi uma escolha minha. Daí eu já comecei o caminho de empreender, porque eu fui ficar em casa cuidando da minha mãe, mas eu não queria ficar sem fazer nada. Nessa época eu fui vender enxovais. Então eu já trabalhava com venda, que hoje é o que eu faço. Eu amo vender, eu amo. Tem gente que fica constrangido e tal, não. Eu amo vender. E eu amo vender. Ela vende tudo. Vendo tudo. Vendo produtos, infoprodutos e produtos de afiliado. Eu sou afiliada com algumas empresas, então eu vendo produtos de afiliado. Eu empreendo, assim, antes eu sei que você vai me perguntar, mas já vamos. Eu empreendo no ramo de afiliados, vendo produtos em produtos, infoprodutos, vendo mentorias, também faço mentorias e tenho um grupo chamado Mulheres em Rede Enriquece. Justamente para a gente trabalhar essa mistificação, não é mistificação, essa forma que a mulher acha que não vende, aquela coisa que vender é ruim, tirar essa crença que vender é ruim. Não, nós vendemos a todo tempo. Inclusive a gente se vende quando a gente vai iniciar um relacionamento, ou não?
A gente Sim, tem que mostrar os pontos positivos, né? Mostrar a melhor roupa, né? Dar uma isso maquiada no produto. e geralmente, e o que é a venda? É relacionamento. É relacionamento. Onde que você não consegue? Onde que as pessoas criam esse asco do vendedor? Porque tem só interesse. Porque já chega te mostrando um produto. E não, quando você chega até uma pessoa, que você se relaciona com a pessoa, quando você conhece a pessoa e você entrega realmente o que a pessoa precisa, e para Pronto. você fazer isso, você precisa conhecer, precisa se relacionar primeiro. E para mim, é extremamente porque que eu falo que eu amo vender, porque eu amo me relacionar com as pessoas, eu amo pessoas. Então eu amo vender. Uau, aí tá vendo, gente? Olha essa frase. Se você ama vender, se você ama pessoas, então você ama vender, porque vendas é relacionamentos, nada mais do que isso. E entregar a Uau. solução que a pessoa precisa, que às vezes nem ela sabe. Mas quando você conversa com ela, você percebe o que ela precisa, então você entrega o que ela precisa, que às vezes ela nem sabe. Isso é verdade. Porque às vezes a pessoa está procurando um produto A, mas ela precisa mesmo do produto B. Então você vai e oferece aquilo que ela precisa para solucionar o problema. Sim. Simples assim. Uau. E conta pra gente um pouquinho mais como que é essa rede de mulheres, como que funciona? Essa rede de mulheres, por eu já fazer, eu conheço, eu estou num grupo, eu viajo bastante nas minhas redes sociais, então eu gosto de estar postando sobre isso para as pessoas verem que há segurança sim em um grupo de mulheres, assim como você estar no meio de mulheres e empreender e sem ter aquela ideia que mulher é traíra, que mulher derruba a outra. Nós temos trabalhado esse grupo para trabalhar esse fortalecimento. Então, nesse grupo, cada uma tem uma necessidade, e ali dentro daquele grupo, ela expõe aquela necessidade, e a pessoa que tem a resolução do problema que ela expôs, dentro daquele grupo, ela acaba se conectando com aquela pessoa e fazendo negócio ou oferecendo um serviço. Uau. O Rede de Mulheres funciona para isso, para nós ativarmos outras mulheres a entender que é possível sim empreender, é possível sim andar lado a lado e uma pegar na mão da outra e fazer com que o negócio dela cresça, sem ter aquela crença que vai haver traição, que vai haver, né, levar vantagem sobre aquilo, sobre a outra, ou então se vai passar a perna, porque é isso que tem a sociedade tem falado. Mas graças a Deus tem várias empreendedoras mulheres que têm trazido esse tempero feminino, esse tempero do olhar feminino e tirado aquela robustez, aquela forma agressiva que os homens trabalham, que com homem funciona muito bem. Porque homem com homem, ele usa a arma que tem. Com a mulher, não. Com a mulher, a gente tem que trabalhar a leveza. Com a mulher, você tem que trabalhar o relacionamento. Com a mulher, você tem que trabalhar temperamento. Porque a mulher, ela tem vários ciclos, ela é cíclica. Não é todo dia que ela tá bem. Então, ali é uma rede de apoio, que uma apoia a outra, uma apoia o negócio da outra. E juntas exponencializa seus negócios. Assim que é o Rede de Mulheres. Uau. Enriquecer numa forma geral. Porque quando nós pensamos em abrir esse grupo, justamente por isso, nós queríamos falar em venda, mas não queria deixar o nome venda vir primeiro. Porque a gente sabe que se relacionar vai gerar uma venda. Então, o que nós pensamos? Vamos colocar de uma forma geral, porque em um grupo ou num trabalho que você vai fazer, não tem como você não tirar alguma coisa de aprendizado ali. Por isso a palavra enriquece, que engloba todas as formas. Enriquecer de conhecimento, enriquecer de relacionamento e também enriquecer, né, o financeiro. Uau. Show. E as mulheres que estão lá dentro desse grupo, elas são só de alguma cidade específica ou qualquer mulher do Brasil pode entrar? Como que funciona? Qualquer mulher do Brasil. O nosso interesse é agregar e alcançar várias mulheres. Porque hoje em dia o mercado digital, quando eu falei que eu sou uma vendedora, eu falei que eu trabalho com vendas, mas não falei, eu sou uma empreendedora digital. Na verdade, uma empreendedora digital, ela engloba todos os lugares, tanto o Brasil como o mundo. No nosso grupo, nós temos pessoas que moram fora. Uau. Então, é um trabalho, é um grupo onde você vai fazer uma conexão, vai conhecer pessoas, tanto pessoas locais como pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. A nossa intenção é essa. Nós estamos com um grupo recente, porque até então nós trabalhamos ainda, mas nós
né? Cada uma está seguindo, porque nós temos o grupo Sabedoria Feminina, né? O movimento Sabedoria Feminina, que também trabalha um pouco sobre isso, mas como cada uma está com um projeto, né? Como você sabe, Sim. e eu quero falar, nós somos 5 pessoas. E cada um está com um projeto em particular. Então, por esse motivo, cada um está abrindo uma ponte, está indo para um lugar, está tendo uma visão diferente. E aí eu resolvi, junto com a mentora, né, que me deu essa ideia. Outra coisa que eu quero dizer, tenha mentores, tá? Tenha mentores, porque os mentores enxergam em você aquilo que nem você está enxergando. Isso é Aquilo verdade. que você não sabe Sim. que é capaz, a pessoa se relacionando com você conhece. Às vezes nós, né, temos esse defeito de olhar que os outros é capaz, mas olhar para nós mesmos, às vezes a gente acha que estamos limitados e as pessoas Sim. enxergam alguma qualidade a mais daquela que a gente não tem enxergado. Então, é extremamente importante ter mentores que te levam para um próximo nível. Foi através dessa mentora, Fabiana Araújo, que ela é a rainha dos movimentos, ela enxergou esse potencial em vendas, esse potencial como eu estou inserida e viajo muito, estou em vários grupos, esse potencial de relacionamento e de saber vender. Ela falou, olha, rainha, você precisa montar seu movimento e seu movimento tem que englobar todas essas qualidades que você tem. E foi por esse motivo que acabei criando, seguindo a orientação dela e criando esse grupo, Mulheres em Rede Enriquece. Uau. Porque eu tenho recebido muito, enriquecido muito o meu repertório, o meu conhecimento e em estar em redes de relacionamento, em vários lugares. Então, isso enriquece absurdamente. E foi por esse motivo, por todo esse conhecimento, por toda essa contribuição que eu tenho tido, que eu resolvi também contribuir. Porque nada mais justo do que você receber e contribuir, né? E o lema é crescer, aprender, contribuir e transbordar. E transbordar. Só transborda daquilo que você tá cheia, né? Com certeza, isso é verdade. E nesse grupo, existe só você como mentor ou existem outras mentoras junto com você, te ajudando com essas mulheres? Eu sou a responsável, a responsável e administradora do grupo, a criadora e fundadora, mas tem sim. Tem sim, porque tem alguns conhecimentos que a gente entende superficial e sabe que a pessoa precisa. Então, tem terapeuta que precisa, porque para você enriquecer e para você começar a andar na vida ou exponencializar um projeto, você tem que se conhecer absurdamente. Você tem Sim. que conhecer. O primeiro processo, eu sempre falo, o primeiro processo, qualquer projeto que você tenha para iniciar, ou se o seu projeto parou, está faltando autoconhecimento. Porque, para mim, o que funcionou primeiro foi o autoconhecimento. Foi o autoconhecimento. Quando você conhece as suas forças, conhece as suas limitações, e aí você sabe onde olhar para potencializar. Então, tem sim, tem mentoras que são terapeutas, tem mentoras de negócio, tem mentoras que trabalham e falam sobre arquétipos. Então, tem uma série de coisas. E o nosso interesse é trazer mais pessoas para cada uma servir as outras, porque o nosso negócio é crescer e contribuir. Uau! Que show, gente! Estão vendo aí, né? As mulheres conectadas do Brasil e do mundo, né? Conectadas, uma contribuindo com a outra, né? Para crescerem juntas, né? Estarem em redes e crescerem juntas. Top demais. E aí, em toda essa caminhada do empreendedorismo, qual mensagem principal que você pode deixar para as mulheres e para os homens também que estão vendo esse podcast hoje? A principal mensagem, e essa eu carrego assim, foi o que sempre me manteve firme no foco, firme no propósito, não se conforma com este mundo. Essa frase não é minha, é uma frase bíblica, que ela está escrita em Romanos 12:2, se eu não me engano, né? Não tenho certeza. Mas não se conforme com esse mundo. Não se conforme com a situação que você se encontra. Porque com esse mundo, não é esse mundo em geral, é o seu mundo. É onde você está vivendo. Não se conforma. Se tá bom, pode melhorar. Se tá ruim, você pode melhorar. Se tá bom, pode se tornar ótimo. Porque nós não viemos para esse mundo para parar, para chegar a um ponto. Quando chega ao ponto de parar, Deus colhe. Porque aí sua missão já foi cumprida. Porque eu vejo sempre, eu tenho isso comigo, nossa única missão nesse mundo aqui, qualquer que seja a nossa função, qualquer que seja a nossa profissão, é revelar a glória de Deus através da minha vida, através da vida. Não tem outra missão. Se você que está procurando propósito, que não entendeu ainda, você procura entregar com excelência aquilo que você faz, entendendo e fazendo essa pergunta: o que eu estou fazendo? A minha contribuição vai revelar a glória de Deus através da minha vida?
Porque é a única, isso está em Gênesis, fala em várias partes da Bíblia. A única missão, o único propósito nosso de estarmos aqui nesse mundo, isso eu estou falando para quem acredita, tem a fé cristã, porque quem não acredita também mas eles não acreditam. Então não adianta eu enfiar uma coisa dessa em quem não acredita nem em Deus. Mas a única função, a única missão nossa nesse mundo aqui é revelar a glória de Deus, seja a profissão que for. Não tem como o mal e o problema de muitas pessoas não romper, porque ela faz uma divisão. Principalmente, mesmo os cristãos, ela faz uma divisão. Na igreja ela acha que está servindo, no trabalho ela acha que não. Mas não tem como. O seu trabalho serve pessoa, então você está servindo a Deus. O seu trabalho muda a vida de pessoas, então você está servindo a Deus. O que você faz muda a situação do indivíduo ou daquele lugar. Se muda, você está a serviço de Deus. Então você está revelando a glória dele através do que você faz. Então, muito cuidado. Se você ainda está esperando saber o seu propósito, o único propósito seu, se o que você faz serve pessoas, ele sim é propósito de Deus e ele revela a glória de Deus. Uau! Então agora minha pergunta para você que está ouvindo a gente é: você tem manifestado a glória de Deus por onde você tem passado? Porque tem até também uma passagem, né, que fala que Paulo, ele construía tendas enquanto ele pregava o evangelho. Então nós também podemos trabalhar enquanto a gente prega o evangelho, né? Então usar a nossa vida de forma geral para que a glória de Deus seja manifestada através das nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós e ver Deus, né? Deus, se a gente está escrevendo um livro, Deus, se a gente está instruindo uma mulher, né, na mentoria, para que ela alavanque a vida dela, né? Porque parece que quando as mulheres também elas têm resultado, parece que elas acreditam mais nela e acreditam que Deus está com ela. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito quando eu converso com algumas mulheres, né? Quando ela sente que a vida dela não tá indo pra frente, é como se ela sentisse que Deus também não estava junto com elas. E quando as coisas começam a fluir, começam a acontecer, parece que elas, até a intimidade, a conexão com elas, delas com Deus, né, melhoram ainda mais. Então isso é muito relevante. Sim, é porque quando não está indo para frente, você sente que você está improdutivo, que Sim. você não tem relevância, que o que você está fazendo não é importante realmente. Porque se não está indo para frente, o problema é com você. Então, você tem que trabalhar você, partir para dentro, fazer perguntas, igual como você falou, fazer perguntas, por que está acontecendo isso, para onde eu quero ir. E aí você acha a resposta. Porque é claro, é claro, é claro na palavra. Nós só viemos para cá para servir o outro. Todas as profissões, se você for olhar, não tem nenhuma profissão que você aprende que você vai cuidar de si mesmo. Não. Médico, ele se forma para cuidar de outro. Sim. Advogado, ele se forma para defender de outro. Então, Deus já fez as coisas assim tão com perfeição. Sim. Eu estou nesse mundo a serviço de Deus, portanto, eu devo servir ao outro, com o que eu conheço, com o meu conhecimento. Então, o nosso conhecimento não é nosso, o nosso conhecimento é de Deus. Porque foi Ele que nos deu meios, nos capacitou para servir o outro. Então, se há serviço do outro, há a glória de Deus sendo manifestada através daquilo que você está fazendo para outra pessoa. Por isso que é importante entender onde que você está. Você está satisfeito? Você faz com amor? Você tem que fazer essas perguntas. Porque se não faz com amor, faz por obrigação também, você já recebeu sua glória aqui. Porque você está fazendo único, exclusivamente um interesse e está desagradando aquilo não é com amor. Então, quando não é com amor, não é genuíno. Não transforma, não agrega, porque você fez por obrigação. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Então, às vezes, a gente quer só ganhar dinheiro, só pensar só no dinheiro, né? Mas não pensa também no processo que é para ganhar dinheiro. Porque quando a gente serve as pessoas também, o dinheiro ele vem como consequência, né? Quando a gente faz algo por amor, faz algo como um propósito de Deus mesmo, né? Como um chamado de Deus, de fato, a gente faz com muita leveza e o dinheiro ele é consequência daquilo que você já está trabalhando para Deus. Um exemplo disso é a editora. Eu não queria montar uma editora, não. Nunca sonhei com isso na vida. E um dia eu senti que era Deus falando comigo. Aí, para me ter certeza que realmente era Deus de verdade, eu falei assim: se meu marido concordar, é porque é de Deus. Porque meu marido ele sempre discordava de tudo que era novo, tudo que era diferente, ele discordava. E quando eu falei pra ele isso, e ele falou assim: não, amor, vamos sim. E ele me apoiou. Eu falei assim: você tá falando sério? É verdade mesmo? Sim, vamos fazer. Se você acha que dá pra fazer, vamos fazer. Então tá bom, então vamos. Eu tava grávida de 7 meses. E aí eu comecei a estudar. E quantas pessoas eu tenho
conectado através da escrita, através dos livros. Em um ano, foram muitas pessoas que foram impactadas, que eu fiz a conta. A última vez que eu contei, eu consegui ajudar 80 pessoas a escreverem livros, né? Tanto livro de coautoria quanto livro solo. E quando eu vi esse resultado, eu falei assim, meu Deus, eu consegui ajudar esse tanto de pessoas em tão pouco tempo. E com 2 filhos pequenos ainda. Então, isso é a gente conectar com o propósito de Deus, é a gente estar mesmo, né, na linha que Deus traçou pra gente, né? A gente tá caminhando e cumprindo o nosso propósito aqui. E isso uma conta baixa, né, que você está fazendo de 80 pessoas, porque isso foi 80 pessoas diretas, né? Direto. Quantas pessoas que acessou esse livro Não. que já foram ajudadas? Isso eu estou Ixi. falando porque nós fizemos o lançamento, como eu comentei com você, eu já tenho 3 livros escritos, né, com coautoria. O primeiro foi o Não Tem Mais Volta, que esse para mim é o meu xodó, Ai, que bom. porque foi aí, né, que eu comecei a entender que realmente era possível. Gente, eu tinha uma capacidade que eu não entendia. E as pessoas, através de um grupo que nós começamos a estudar, desenvolvimento pessoal, isso foi em 2020, nós começamos a estudar desenvolvimento pessoal, que eu escolhi o meu capítulo, e o meu capítulo foi uma coisa que eu escrevi, que foi o pontapé inicial de eu destravar geral, assim, a minha vida, porque eu estava vivendo, assim, muito momento, assim, de muita dificuldade, assim, na minha vida conjugal, e eu sempre via na igreja, eu ouvia pessoas falar sobre o perdão, e o meu capítulo nesse livro eu falo sobre o perdão, então foi para mim, foi uma libertação, foi tirar das minhas costas algo assim que estava bem me machucando bastante. E quando você perdoa, não é o outro que você livra, é você que você se livra daquele peso que você carrega. E então, o Não Tem Mais Volta tem uma importância muito grande sobre isso, porque foi tão simbólico, foi a libertação sim, mas foi ver a capacidade da mulher que eu era, depois de ver escrito, eu olhar assim, a pessoa que eu já não era mais, porque a escrita do livro, escrever o livro é assim, como eu falei para você, ele cura. Na escrita você é curada, porque quando você traduz o seu sentimento em palavras que você lê, e aí você andou um pouquinho, deu uma mudada, você fala assim, nossa, mas eu era essa pessoa. Porque Nem quem você acredita, né? não, quem lê o livro e me conhece hoje não imagina. Igual o livro que eu escrevi, o capítulo que eu escrevi no Aceleração de Destino, que você e a Jaqueline, né, estava envolvida, também onde eu falo a questão da facilidade que eu tenho hoje de comunicação. Hoje em dia eu também sou palestrante, e as pessoas vê eu falando, falam assim, nossa, quando eu falo que eu não gostava de falar, eu era aquela pessoa que sentava lá no fundo da sala. Quando eu chegava na igreja, tive outras oportunidades, inclusive eu liderei mulheres por 4 anos consecutivos, de 2018 até 2020, eu estava liderando 70 mulheres na igreja. Foi também uma outra coisa que eu tenho, assim, extrema gratidão. Não queria, quase todos os projetos que eu assumi, eu não queria. Mas eles foram Não queria, fundamentais. eles vieram até mim. Ontem mesmo eu estava numa aula, a mentora falou assim, que Deus não chama a pessoa que está desocupada, Deus chama a pessoa que está no caminho. Deus chama a pessoa que está se movimentando, no caminho não está em movimento, porque é em movimento que o seu propósito te encontra. Sim. É em movimento que o propósito se encontra, e foi em movimento que veio até mim, o propósito de falar com mulheres, de trabalhar com mulheres. Outra coisa que eu tinha isso, crença, quando você vai estudando autoconhecimento, eu entendi, crença que foram implantadas com a minha mãe, que a minha mãe foi uma pessoa que foi muito ferida nessa área, né, na parte feminina. Ela teve muita dificuldade em se relacionar, ela foi traída no casamento, inclusive pela até uma das irmãs, e umas histórias que foi, assim, muitas consequências, assim, de relacionamento. Então, ela era ferida nessa parte, então ela sempre falava que a gente não devia confiar em mulher. Mulher não pode, mulher não confia, mulher é traíra, mulher é isso, mulher não confia em outra. Boba aquela mulher que confia em outra. Então, tinha essa crença instalada dentro de casa. Então, era muito difícil para mim. Então, quando eu fui chamada para liderar, foi para mim, assim, absurdo. Eu falei, eu não quero, mas eu sou uma pessoa também. As pessoas que me conhecem sabem que eu não fujo de um confronto, eu não fujo de um bom embate. Eu sou daquelas, assim, que se me desafia, eu vou e faço. Por ser desafiada mesmo. Então, quando eu fui convidada, foi no meio, tinha mais pessoas em volta.
Então, por esse motivo, eu não quis falar e fiz com excelência. Os 4 anos, foi 4 anos assim que eu enfrentei muita dificuldade, mas também deixei minha marca lá, que eu rompi alguns processos que tinha na igreja que muitas pessoas não gostavam, e eu cheguei para ser esse divisor, de romper alguns processos. Que eu- Sempre tem, né? A gente sempre sai do mesmo, né? Da mesmice. Sim. E aí fiquei até 2020, daí já entreguei, porque começou a pandemia. Mesmo na pandemia, nós montamos o grupo, onde que eu vi que estar em grupo é seguro. Estar em grupo é seguro. E quando a outra pessoa fala, você consegue entender. A gente que está nesse processo de autoconhecimento, quando pela fala da pessoa você conhece e entende a ferida dela. Então, foi muito bom trabalhar. E com isso eu fui vendo que eu tinha essa habilidade de liderar. E é absurdo que eu sou. Imagina, eu já era mandona, já era aquela pessoa que liderava em casa, e imaginava que eu não tinha capacidade para liderança, pode? Ah, Mas foi no processo de liderar essas mulheres na igreja na época que eu consegui. E daí, vim para o digital. Outra coisa que é onde eu tô te falando, talvez, até uma reflexão para você que vai ver essa nossa fala depois. Talvez você tem alguma coisa que te incomoda demais, te irrita demais, você acha que não gosta, você confronta. Pode ter certeza que pode ser esse propósito seu, pode ser esse ah, caminho, sempre é. pode ser esse caminho que Deus vai te usar para você, Sim. porque você já conhece as dores, você já conhece a ferida, e nada mais justo do que você curar e ajudar a curar outras pessoas, a resolver a dor de outras pessoas. E foi por esse motivo, em 2020, que eu vim para o digital. Eu era totalmente avessa. Eu odiava a tal do Instagram, que eu achava que as pessoas estavam ali simplesmente para se exibir. Gente, E não sabia disso, gente. achava que as pessoas estavam ali para se exibir, para se expor, e realmente é para se expor mesmo. Mas quando tem intencionalidade, Faz toda a diferença. depende da intenção, faz toda a diferença. E foi isso que eu aprendi em 2020. Quando iniciou a pandemia, eu já estava num processo de luto. 2018, exatamente no Natal de 2018, nós perdemos a minha mãe. Foram 4 anos, eu e minhas irmãs se revezando para cuidar dela. Já estava no processo de levantar cedo. Então ficou aquele espaço. Nós levantamos 5 horas da manhã para deixar ela na hemodiálise. Então ficou aquele espaço de 5 horas da manhã, que já o organismo já tinha Acostumado, né? acostumado. Então ficou aquele espaço vazio. Aí eu comecei a ver alguma coisinha nas redes sociais. E foi onde eu comecei a aprender a melhorar meu tempo, a ter tempo mais com Deus, para estudar mais a Bíblia, para estudar, para melhorar a minha parte intelectual. Foi onde eu aprendi a ler. Inclusive, o meu primeiro livro eu li assim, para ler ele todo e despertar o gosto da leitura, foi o Milagre da Manhã, em 2020. Ah, ele Por é que bom. que eu comecei? Para cobrir aquele espaço ocioso que ficava entre 5 e 6 da manhã, que eu acordava mais, não conseguia dormir. Aí eu comecei a ler, comecei a seguir alguns mentores, né? Inclusive o Pablo, Keila Neves, e com eles eu aprendi a aproveitar esse tempo e cresci absurdamente. Foi através desses programas, desse conhecimento que eu adquiri com eles, que eu vi que eu tinha habilidade, que eu comecei a escrever livro, que eu comecei a estar no grupo de transbordo, comecei a aprender e transbordar o conhecimento. Então, nós montamos um grupo, inclusive eu faço parte desse grupo. Até hoje, nós temos um grupo que a gente se reúne às 5 horas da manhã para dar aula, cada um com a sua habilidade. Então, nós temos aulas de todos os assuntos que você imaginar, desde 2020 até hoje. Chama Uau. Grupo de Resgate. Todas as quinta-feiras, 5 horas da manhã, a gente reúne e cada dia é um professor. Conforme a habilidade que eles vão aprendendo, a gente vai transbordando. Um espaço para nós transbordar. Porque como nós aprendemos. Quando você ensina, você aprende duas vezes. Então, você aprendeu logo, você é conclamado a vir ensinar. Aprendeu esse assunto, então você vai ensinar. E aí você vai descobrindo as habilidades e vai entregando. Então, com isso eu deixei. Eu falei, nossa, realmente a rede social é uma ferramenta potentíssima que vai alcançar milhares de pessoas. Então eu comecei a trabalhar. Inclusive, eu trabalho com gestão de redes sociais também, além de trabalhar com os produtos físicos, com as vendas e tudo, eu trabalho com a gestão e estratégia para as redes sociais também. E foi através disso, para fugir de um tempo que estava ocioso, e como eu já tive crises do pânico, eu morria de medo, né? Sentindo a falta da minha mãe, sentindo aquele tempo, aquela rotina. E aí eu falei, não, eu tenho que ocupar esse tempo para não voltar a ter essa crise que eu tive, porque
Eu acredito que muitas pessoas passou por isso, né, em 2020, tendo que muitos. ficar recluso dentro de casa, então, onde que aumentou muito o consumo das redes sociais, e para mim foi uma ferramenta que Deus usou, assim, para me manter, e eu passei, assim, foi muito triste, vimos, né, muitas pessoas perder ente querido, mas foi um ano extraordinário para mim, porque foi um ano de crescimento pessoal absurdo. Foi um ano assim que eu mudei drasticamente a minha posicionamento dentro de casa, meu posicionamento dentro da igreja, meu posicionamento com as outras pessoas que eu convivia. Então foi um ano assim, apesar da tristeza que foi a pandemia, mas foi um ano de crescimento absurdo para mim. Muitas pessoas aproveitaram, né, esse tempo de estar em casa mais com a família para realmente estudar, né? Eu também aproveitei. Estudei bastante, graças a Deus. Conheci, né, a mim mesma, né, que era a pessoa que eu mais precisava, né? Mas que eu startei mesmo foi depois que eu me conectei com as pessoas. Porque não adianta a gente só estudar e não colocar em prática. E não se conectar com outras pessoas também, né? Sim. Faz muita diferença. Que é igual você falou, você se conectou com esse grupo lá, às 5 horas da manhã. Fez toda a diferença pra Total você. diferença. Porque você não se sentia sozinha, né? Você estava acompanhada com outras pessoas, que estavam todas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo: evoluir, crescer, captar um conhecimento e transbordar na vida de outras pessoas. Uau! Que Eu, história! história que e eu sempre falo, não, ninguém cresce sozinho. Não, não cresce. Não Não cresce cresce. sozinho, porque o que você aprende e fica com ele não virou conhecimento. Não virou conhecimento. O conhecimento é quando você aplica e passa para outra pessoa. Aí sim, porque ele gerou uma transformação em você e por consequência você passou para frente e vai gerar transformação em outra pessoa. Então só o que você sabe para você não tem efeito. Se você não coloca em prática, não coloca em ação, é obesidade cerebral. Você está juntando algo que não vai ter tanta utilidade assim. Se não serve a outra pessoa, não tem utilidade, porque o propósito nosso é esse, é de servir outra pessoa. Então, tudo aquilo que lhe é entregue não é para você engolir e ficar. Você pode até engolir, ruminar, mas aí você sentiu o efeito, sentiu a transformação, fala, não, transformou em mim, então vamos entregar para outra pessoa. E o Isso mais vai fazer legal é isso, diferença. né? Que você não vai falar de algo só teórico, mas você vai falar daquilo que você viveu. E quando a gente fala daquilo que a gente vive de verdade, até a forma da pessoa receber é diferente, porque ela sente que é verdade, Uhum. que você passou na prática, né? Isso. Aquilo que você tá falando. Que não é só um curso teórico que você leu num livro ou que você viu outra pessoa falar, mas que você viveu e você sentiu cada processo, cada etapa. Isso faz muita diferença. Absurda. Muita diferença. Muita. Então, Elisângela, muito obrigada pela sua presença aqui conosco nesse podcast. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei, porque eu captei algumas informações aqui que eu não conhecia, tá? Que ela tá nesse movimento assim, a gente também tá no movimento aqui, a gente às vezes não tem tempo. Não tem tempo não. Se a gente colocar prioridade, a gente consegue, né? A gente não colocou isso como prioridade pra gente sentar aqui e compartilhar umas com as outras de tudo que ela tá vivendo e de tudo que eu estou vivendo. A gente só acompanha pelas redes sociais, né? E às vezes não dá pra postar tudo nas redes sociais. E eu queria te agradecer mesmo por essa mulher que decidiu, né, dar um sim pra sua vida, um sim pra viver esse extraordinário que Deus tem colocado na sua vida, um sim pra ajudar outras mulheres também a conhecer isso de forma mais intensa, não só de ouvir falar da boca dos outros, mas viver isso na prática. E eu tenho certeza absoluta que eu olho pra você, eu até convidei ela aqui, porque eu falei assim, ó, você me mostra um posicionamento, uma certeza de quem você é, que isso faz todo sentido estar no podcast, né? Porque outras pessoas precisam sentir isso também, né? Que a vida, mesmo que muitos percalços acontecem, né, no meio do caminho, mas ela pode ser vivida de forma intensa, de forma alegre, de forma leve e cumprindo o propósito, que é o mais importante. Então, pra gente finalizar, né, esse momento incrível que nós tivemos aqui, qual a mensagem que você pode deixar e como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Eu que agradeço, Bruna. É um prazer. Como eu falei para você, é um prazer e uma honra, né? Estar aqui com você e principalmente estar trazendo, entregando a mensagem que eu vivo. O que eu estou falando aqui, se as pessoas me seguir, igual eu tenho o Instagram, né? Que o meu pessoal é onde eu posto minhas viagens, o meu desenvolvimento tá lá. É no meu Instagram, Elisângela Porte. Elisângela Porte, @Elisângela Porte. E o Instagram com as mulheres, com o grupo, é um Instagram novo, é um posicionamento novo que eu comecei, então ele ainda tá pequeno, mas é o @Mulheres em Rede Enriquece. Tá?
Mas se quiser acompanhar o meu desenvolvimento, o que a gente faz pelo mundo aí é no Elisângela Porte mesmo. E a minha mensagem é: não importa. Não importa o que aconteceu com você. Não importa se você perdeu uma pessoa, não importa se você perdeu um negócio. São coisas distintas, mas são coisas que te deixam muito triste, principalmente a perda de uma pessoa. Então, não importa a situação que a vida te apresenta. O que importa é o seu posicionamento diante daquilo que apresenta. Uau. Então, se posicione. Se não conseguir sozinha, peça ajuda. Isso. Peça ajuda. Porque nós estamos aqui nesse mundo para ajudar e para contribuir uns aos outros. Então, não importa, não é o que lhe aconteceu que vai te parar. É a sua decisão, é o seu posicionamento diante do que aconteceu que vai te parar ou te fazer seguir. No meu caso, todos os eventos tristes, e foi bem próximo, a minha mãe foi em 2018, meu esposo em janeiro de 2021, todos eles me serviram para me tornar mais forte, para saber a certeza de quem eu sou e para quem eu estou aqui nesse mundo. Que primeiramente para revelar a glória de Deus e segundo, e um dos principais também é a minha família, que depende de mim. Então eu não podia baixar a cabeça e continuar chorando. Eu tinha que reagir. E foi a reação. A Elisângela, mulher, que assumiu o controle da vida dela, porque a identidade da Elisângela, casada, morreu no dia que o esposo dela foi. E a Elisângela, filha, morreu no dia que a minha mãe foi. Então a mulher nasceu. E nasceu para, com todas as garras, lutar e fazer aquilo que Deus falou para fazer. Porque no dia que Ele me chamar, eu quero ouvir servo bom e fiel. E se você tem algo a fazer, então queira. Não queira ouvir de Deus, afasta de mim que eu não te conheço. Queira ouvir servo bom e fiel. Então a sua missão sempre será para servir e contribuir com o crescimento das outras pessoas que estão à sua volta. Primeiro a sua volta. Primeiro a sua casa. Porque às vezes as pessoas fazem o inverso, né? Primeiro a sua casa. Aí você vai alargando as fronteiras, a sua comunidade, o seu estado, o Brasil e depois o mundo. Uau! Agradeço, Bruna. Uma honra. Tá A aqui. honra é toda minha. Saber, entender um pouquinho, né, de tudo aquilo que você carrega, essa mensagem que é forte, que é muito impactante, que tem impactado outras pessoas que têm se conectado a você e trazer para mais pessoas conhecerem também um pouquinho daquilo que você carrega, para mim é uma honra maior ainda. Meu Deus, que privilégio nós estamos tendo aqui. Gratidão, então. Então, se você quer acompanhar mais podcasts como esse, trazendo pessoas incríveis como a Elisângela veio aqui para compartilhar e contribuir um pouquinho com a sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho aqui para você receber as notificações. E se você quer conhecer também um trabalho, né, da Editora Eleve, eu convido você a seguir as redes sociais, @editoreleve, para você acompanhar um pouquinho dos livros que estão sendo publicados, né? Tem um pouco lá, mas tem outros para serem postados ainda. E logo, logo a gente vai atualizar lá o Instagram. E se você quer me acompanhar um pouquinho nas redes sociais, é @brunaferoficial. Vai ser um prazer poder contribuir com o seu chamado, com o seu propósito, para que você também transmita a glória de Deus por onde quer que você for. Então, muito obrigada, Elisângela. Eu que agradeço, Bruna. Um prazer. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Fico grata e com toda certeza você vai alcançar milhares de pessoas, porque aqui está contribuindo para que a glória de Deus seja revelada, não tenha dúvida. Amém. Um beijo. Beijo, obrigada.